Ele fez demais. Estou habilitando todo mundo aqui para entrar, tá? Tadinho do Murilo, Vi. Tem mais gente entrando aqui. Deixa eu só habilitar todo mundo. Nós estamos em 20 por enquanto. Era mais ou menos isso, Luiz? Ou tinha mais gente? Tinha mais. A hora que eu olhei, estava com 22. É, né? Eu estou vendo aqui com o Diácono Luciano também. Ele está tentando, não está conseguindo. Deixa eu falar para ele tentar novamente agora, como estava. Talvez tentou na hora que você estava mudando. É só clicar, o mesmo link, não mudou. José Elias está entrando. Vê se o Vanderlei está entrando. Entrou. Deixa eu ver aqui. Vanderlei ainda não. A não ser que ele tenha entrado com outro nome, mas com o nome de Vanderlei não. Não. Eu vou lá ver com ele, então. Peraí. Tá. Vou sair um pouquinho. Tá certo. Eu vou começar aqui, enquanto isso, e aí, na medida que as pessoas forem entrando, eu consigo ir liberando aqui. Ó. Vanderlei está entrando agora. Ah, tá. Deixa eu aqui. É meu filho. Ah, que bom. Seja bem-vindo. Ok, estamos em 22. Na medida que forem entrando aqui, eu vou liberando. Vamos lá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer, né, a todos vocês pela oportunidade, pastor e seu Calói, obrigado pela oportunidade que vocês nos deram. A gente vai falar um pouquinho aqui, a ideia não é trazer uma palestra, mas é mais trocar algumas informações, né, trazer um pouco de conhecimento para vocês. E na medida que vocês tiverem dúvidas, acho que é legal anotar e a gente abre para perguntas no final, tá bom? Possivelmente eu vou pedir participação de algumas pessoas, né, para ler algumas coisas aqui com a gente, e aí a gente vai tocando nesse sentido, tá certo? Então eu vou pedir para todo mundo deixar no mudo, a hora que for falar, pode liberar o áudio e ler para a gente, tá? Vamos lá. Qual que é o intuito aqui dessa palestra, né, ou desse bate-papo? A ideia aqui é falar sobre planejamento financeiro sustentável, né? O termo planejamento financeiro ele é muito conhecido, né, pela maioria das pessoas. O sustentável às vezes pode ser que estranhe alguma coisa, né? Poxa, mas sustentável? Como assim, né? Então, eu quero trazer um pouco da definição do planejamento financeiro sustentável e os pontos principais que a gente entende hoje dentro desse planejamento, tá? Antes de tudo, eu quero me apresentar, né? Quem é a Gomes Queiroz? Quem é a empresa, né? Aqui é a pessoa jurídica, né? Que vem representada por mim. A Gomes Queiroz é uma corretora de seguros, né? Especializada em planejamento financeiro.
o qual o nosso objetivo é ajudar as pessoas a estarem protegidas e preparadas para situações adversas da vida, né? Então, a gente faz um trabalho específico de planejamento financeiro, onde a gente traz também produtos de seguros, além de produtos financeiros, para que as pessoas possam estar protegidas e preparadas em situações que possam vir a acontecer no nosso dia a dia. A gente vai falar um pouco sobre isso também, de situações adversas, coisas que não estão no nosso controle, né? Nós, como cristãos, a gente tem o costume de dizer, poxa, tudo realmente está nas mãos de Deus. Com certeza, tudo está nas mãos de Deus. Mas a gente também aqui, enquanto nós estamos nesse mundo, a gente precisa também se preparar para situações. Cristo nos disse que no mundo tereis aflições, né? Não disse que a nossa vida seria fácil. A gente tem que confiar, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, certo? Então, esse aqui é um pouquinho de quem nós somos. A minha corretora, ela foi fundada em 2019, no início de 2019, né? Iniciando especificamente com seguro de vida e previdência. O ano passado, né, nós ingressamos aí, aumentamos o nosso portfólio de produtos, voltado para a questão do produtos financeiros e também investimentos, planos de saúde. Agora, em 2021, a gente vem com uma grande parceria aí, o que nós fizemos da minha corretora, né, da Gomes Queiroz, com a Genial Investimentos. Genial Investimentos, para quem não sabe, é uma concorrente da XP, né, uma grande corretora, onde ela trabalha especificamente com fundos de investimentos, né, também com produtos de seguros, mas especificamente com produtos financeiros. Então, ao longo do tempo, a gente, enquanto muitas pessoas acabam olhando a crise como um problema, nem todos olham assim, né? Muitos olham as oportunidades que possam vir a trazer, né? A crise sempre traz oportunidades, né? Então, basta a forma do que a gente vai olhar para isso. Então, eu vi essa oportunidade de crescimento, então a gente vem ampliando nosso trabalho, trazendo oportunidade de portfólio para as pessoas, para que a gente possa trazer isso dentro do planejamento financeiro e proteger as pessoas, tá? Então, aqui é só um pouquinho do que é a empresa. Quero falar um pouquinho sobre mim, né, para que vocês possam me conhecer um pouquinho mais. Quem é o Daniel Queiroz? O seu Luiz falou um pouquinho, né? Falou um pouco sobre mim, de onde eu sou. Atualmente, eu estou na Igreja Presbiteriana Betel, na Vila Amália, aqui na Zona Norte de São Paulo. Faço parte do Presbitério Centro-Norte Paulistano. Sou diácono de disponibilidade. Sou casado, tenho 2 filhos, né? Gosto muito de estar com a minha família. Esse é um ponto principal para mim. Eu tenho um filho de 9 anos e um filho de 3 anos. Faço parte da equipe de louvor da nossa igreja. Então, a gente está bem engajado aí. Como o seu Calói comentou, meu pai é presbítero jubilado, né? Fui presidente da Junta Diaconal na época na Igreja Presbiteriana de Casa Verde e atualmente, então, estou na Betel. Minha formação, né? Eu sou formado academicamente em comunicação empresarial, sou pós-graduado em gestão estratégica de negócios e serviços. Trabalhei no mercado financeiro, como eu comentei com vocês, e tenho mais de 15 anos de experiência no ramo de seguro, né? Eu trabalhei boa parte da minha carreira na Porto Seguro, uma grande seguradora que nós temos hoje no nosso país, né? Saí da empresa, montei um próprio negócio, fui empreender, né? Nesse mundo louco. Não sei quantos aqui são empresários, mas a gente sabe que ser empresário no Brasil não é fácil, né? Quem concordar aí pode falar. É muito imposto, são várias situações aí que o governo, infelizmente, não nos ajuda, né? Então, por conta disso, a gente precisa estar aí sempre antenado e fazendo as coisas funcionarem, né? Alguém ia falar alguma coisa? Não? Vamos lá. Então, hoje, como especialista de proteção financeira, né, gerenciamento de risco, sou sócio proprietário da Gomes Queiroz, como eu falei. Então, esse aqui é um pouquinho de mim. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre planejamento financeiro. Quem arrisca aí a me definir o que é o planejamento financeiro? Quem vai ser o corajoso que vai me falar um pouquinho do que é a sua definição para você, o que é planejamento financeiro? Ser organizado de uma forma que nunca falte. Organizado, o que mais? Perfeito. Programar os seus gastos, né? A sua vida financeira, do que você ganha com o que você gasta, né?
Isso, faz parte também. Quem mais? É uma receita de entrada na qual você tem o controle para não passar apuros no final do mês. Exato. Mais alguém? Legal, perfeito. É isso mesmo. Em poucas palavras, é isso mesmo. É a questão da organização, né? Então, eu coloquei aqui. O que é planejamento financeiro, né? Em poucas palavras, como eu coloquei aqui, planejamento financeiro se define como a capacidade de se organizar e lidar com o seu dinheiro. É isso. Então, a gente precisa ter essa capacidade de organizar, né, o nosso recurso. Graças a Deus, Deus tem sido muito bom, Deus tem sido misericordioso com tantas pessoas, né, conosco especificamente, e nos tem deixado faltar nada, né, na maioria das pessoas, né? Então, só que para isso a gente precisa ter a capacidade de nos organizar, né? Infelizmente, na escola a gente não aprende sobre finanças, né? Infelizmente a gente vai aprender na vida. Na verdade, quando a definição que a gente tem em relação ao dinheiro é que dinheiro é sujo, dinheiro não nasce em árvore, quem é rico é ladrão, né? Ou está ganhando dinheiro de forma ilícita, né? Então tem muitas definições aí em relação ao dinheiro. Só que o dinheiro ele é bom, ele traz a felicidade? Não no meu ponto de vista, mas ele pode proporcionar muita coisa boa para a gente, né? Não é à toa que a gente tem esse recurso para que a gente possa nos organizar. Então, em poucas palavras, é a capacidade de organizar e lidar com o dinheiro, tá? É primordial, então, a gente fazer essa análise dos nossos orçamentos. Como? Primeiro, definindo metas e traçar estratégia para que a gente possa alcançar, né? Então, a gente sonhar, eu costumo dizer que sonhar não custa dinheiro, né? Sonhar é de graça. Mas às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas que a gente tem a fazer que a gente muitas vezes para de sonhar, né? E se a gente não sonhar e não colocar metas para a gente em relação a isso, a gente vai viver a vida um dia após o outro, né? Como diz a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E não pode ser assim, porque senão eu estou com 40 anos, daqui a pouco eu estou com 50, com 60, com 70 anos, se Deus quiser aí passar dos 100, se Deus quiser. Mas se a gente não se organizar, aí a vida vai levando e a gente não conseguiu construir nada, né? Então isso é extremamente importante. Então definir metas e traçar a estratégia é um dos pontos que a gente pode trazer também para um planejamento financeiro, tá? Acompanhar os resultados que a gente tem constantemente, né? Quem aqui tem planilha do Excel ou uma planilha num caderno que organiza suas finanças? Quem tiver aí, fala eu aqui para a gente ver. Eu tenho. Eu tenho. Legal. Quem mais? Eu tenho também. Muito bom. Tudo. Tá certo. Tem mais alguém aí com áudio aberto? Se puder só fechar para a gente melhor. Legal. Parabéns para vocês que têm a planilha. Eu não tinha, há muito tempo atrás, passei a ter, né, nos últimos anos, para que a gente possa se organizar. Então, já quero aqui deixar um presente para vocês. No final, vai ter meu telefone, meu WhatsApp ali. Quem me mandar um WhatsApp depois com nome, idade, profissão, eu vou mandar ali uma planilha de Excel que a gente tem, que é a planilha que eu uso, para que vocês possam passar a utilizar. É extremamente importante para que a gente possa acompanhar esses resultados, tá certo? É um presente meu aí para vocês. Vamos lá, seguindo aqui. Outro ponto. Então, esse tipo de planejamento vai permitir com que a gente possa... Vamos lá, tem gente aí com áudio aberto. Você está com o microfone aberto, não? Clica na tela. Não, está fechado. K51S, quem é? Aí, fechei aqui. Vamos lá. Então, esse tipo de plano, né, faz com que a gente possa permitir não comprometer então a nossa saúde financeira e realizar esses desejos. Então, é extremamente importante que a gente possa, primeiro, definir as metas e estratégias para que a gente possa alcançar aquela meta que a gente criou e acompanhar os resultados, porque ali mensalmente, mensurando o quanto você ganha, quanto você tem de retirada, o quanto sobra, né? A gente consegue, então, aí nos organizar para essas metas. Então, é extremamente importante a gente colocar isso, tá? Então, exemplos de metas aqui. Uma viagem de férias, o sonho da casa própria,
a compra de um carro, formar os filhos, né, na faculdade, né? Isso é muito bom para que a gente possa ter como metas e objetivos. Cada um tem a sua, mas é importante a gente colocar no papel. Tudo bem até aqui? Legal, legal. Vamos lá, vamos seguir. E aí aqui a gente vai ter quais as principais vantagens dessa prática, né? Primeiro delas, deixa eu só fechar um negócio aqui. Vamos lá. Primeiro, ter o controle da sua vida financeira. Cristina, você pode ler esses 2 pontos para a gente, por favor? Maria Cristina. Tá. A falta dessa gestão é capaz de trazer sérios prejuízos para a sua vida. Suas decisões serão facilitadas e dificilmente você deve cair em uma enrascada. Isso mesmo. Então, muito obrigado. Primeiro de tudo é ter o controle financeiro, como nós comentamos, né? Então, a falta desse controle, né, a falta dessa gestão, ela é capaz de trazer sérios prejuízos para a nossa vida, né? Por quê? Poxa, eu não sei quanto eu ganho, eu não sei aonde gasta, eu só sei que sobra mês, né? Sempre acaba o dinheiro antes de acabar o mês, né? Então, eu costumo brincar que a gente falta mês aí, né? Onde deveria ser ao contrário. Na verdade, no fim do mês deveria sobrar alguma coisa. Como que a gente pode fazer isso? Nos organizando financeiramente. E a gente vai falar sobre isso também, tá? Cristina, muito obrigado. Próximo aqui. Vamos lá. Segundo ponto. Adquirir melhores hábitos de consumo e qualidade de vida. Vamos ver aqui. Fernando Cecílio, você pode ler para a gente, por favor? Sim. Adquirir melhores hábitos é ter um planejamento que vai fazer com que você consiga visualizar a sua situação financeira em cada fase. Isso. Definir aquilo que cabe na sua renda. Isso, perfeito. Muito obrigado, Fernando. Então, nada mais é do que a gente adquirir hábitos, melhores hábitos de consumo. A televisão, a internet, o jornal, a revista, nos impulsiona a sermos consumistas, né? Quantas pessoas elas acabam gastando seus recursos com coisas que muitas vezes não vão utilizar, né? Emocionalmente, a gente tem um hábito de falar assim, poxa, hoje eu estou bem chateado, hoje eu estou meio triste e tal. Vou comprar um sorvete para me alegrar. Aí a gente vai lá e compra um sorvete. Dando um exemplo simples, tá? Hoje eu estou meio triste e tal, vou no shopping. Aí vai no shopping, torra todo o cartão, né? Que é o cartão de crédito é o nosso amigo, mas é o nosso vilão também, né? Então, a gente acaba gastando coisas, às vezes, desnecessárias. Então, é importante que a gente tenha criar hábitos de consumo melhor para que a gente possa ter qualidade de vida ao longo do tempo e dizendo que é aquilo que cabe dentro da nossa renda, não gastar mais do que a gente pode, tá? Então, eu coloquei mais uma outra frase aqui, né? Que é, para trabalhar a motivação, coloque o seu foco nas vantagens de cuidar desse assunto. E aproveite para conferir, então, o que a gente vai falar aqui nos próximos slides. Então, é importante a gente ter essa motivação de ter nossa qualidade de vida, né? E os hábitos de melhor qualidade de consumo. Legal. Tudo bem até aqui? Show de bola, show de bola. Quem tiver dúvida, anota e aí a gente fala no final, tá bom? Vamos lá. Planejamento financeiro sustentável. Até aqui eu falei sobre a questão do planejamento financeiro. Existe uma máxima dentro do mercado financeiro que é o conhecido como PIF, planejamento, futuro, planejamento, imprevistos e futuro. A gente vai falar um pouquinho detalhadamente cada uma dessas. O Breno está aqui, eu vou falar um pouquinho dele antes de ele falar, para poder apresentar ele um pouquinho mais. E aí eu vou falar sobre a primeira parte do planejamento financeiro sustentável e depois ele vai tocar esse assunto, certo? Então vamos lá. Falamos um pouquinho agora, né? Gastar menos do que a gente ganha e registrar os gastos e investir, certo? Então é fundamental que a gente faça o quê? Ser sustentável é conseguir administrar da melhor forma possível os recursos disponíveis. A sustentabilidade se aplica em várias áreas, principalmente nas quais os recursos são mais escassos. Então, como muitas vezes o nosso salário às vezes não é compatível com a nossa qualidade de vida,
com o nosso padrão de vida, né? Então, isso é extremamente importante. E eu bato nessa tecla de novo. A gente precisa ter ciência de quanto entra e quanto sai. Só assim a gente vai conseguir ter a noção real de um bom planejamento financeiro, certo? E o que nós precisamos fazer? Poupar. Desculpa aqui que a animação não ficou tão boa aqui, acabou vindo para frente. Mas vamos lá. Planejamento financeiro sustentável. Primeiro ponto que eu quero falar aqui. P de presente. Né? O reverendo Luiz já viu eu falando sobre isso. Né? Depois, pastor, se você quiser falar um pouquinho sobre esse assunto que nós já falamos numa outra oportunidade, fica à vontade, tá? Então, vamos lá. Presente. O que é o presente dentro do planejamento financeiro sustentável? O presente é o agora. São os gastos que nós temos hoje. Né? É aquilo que a gente vai vivendo. É a manutenção do dia a dia, certo? O que nós precisamos fazer aqui, antes de a gente incluir tudo isso dentro de uma planilha? A gente precisa entender que para a gente ter um planejamento financeiro sustentável, nós precisamos gastar ou comprometer 70% dos nossos ganhos para o presente. Vou dar um exemplo. Poxa, Daniel ganha 10 mil reais. Para que ele possa ter uma qualidade de vida e não comprometer a sua renda, casado, com 2 filhos, ele precisa fazer o quê? Planejar e deixar 70% desses 10 mil reais por mês dentro das suas despesas fixas. E quais são as despesas fixas que a gente mais tem hoje? Alimentação, aluguel de casa, condomínio, água, luz, gás, educação dos filhos, seguro do carro, plano de saúde, combustível, despesas com manutenção da casa e muito mais. Né? Aqui foi só alguns exemplos que eu trouxe, onde a gente fala que são os gastos principais que a gente tem. Então, nós precisamos comprometer aqui 70% do quanto nós ganhamos. Todo mundo concorda aqui que esse percentual é um percentual possível? Quem discordar, pode falar. Eu até concordo, mas às vezes é difícil, hein? Não é fácil. Realmente não é fácil. Quem mais? 70% eu acho muita coisa. Pois é, mas você vai ver o quanto 70% é importante. Quem mais? Vamos lá, Claudião. O dízimo entra aqui, não? Quem? O dízimo? Dízimo entra aí também. Esse, na verdade, ele é o primeiro de todos, né? Primeiro de todos. Ele entra aqui. Mais alguém? Eu acho que tinha que ser 90% de despesa fixa. Olha que você está comprando. Você vai ver como não. Na verdade, a gente tem que reduzir, porque esses outros 10% que você deixou, primeiro que desses 90%, 10% já está para o dízimo. Mas a gente precisa controlar. Você vai ver, realmente é difícil, não é fácil. Por quê? A gente não foi criado de uma forma que a gente pensasse de uma forma com planejamento financeiro. Mas vocês vão ver que é possível. Então, a gente precisa viver no presente com 70% do quanto nós ganhamos. Por quê? Daniel, hoje, pode falar. Aqui você coloca aluguel de imóvel. E se você tem um imóvel financiado, essa prestação entra também como uma despesa fixa ou você pensa isso como um investimento? Enquanto esse imóvel ele é um passivo, porque ele está lá, é um financiante, você está morando nele, nesse exemplo? Sim. Legal. É um bem que você adquiriu como investimento, porém, enquanto você mora nele, ele não é um ativo financeiro, ele é um passivo. Por quê? Ele te dá mais despesa. Então, os custos que você tem hoje com o pagamento desse financiamento, ele tem que entrar na sua planilha hoje como despesas do presente. Porque é um gasto que você tem. Se você tiver esse imóvel, por exemplo, quitou ele e pôs ele para alugar, ele passa a ser um ativo financeiro. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Ele passa a ser um ativo financeiro, porque através dele ele gera renda para você. Tá? Então, ele vai te gerar renda nesse sentido. Beleza? Okay. Deixa eu ver aqui. Alguém fez uma pergunta para mim. Pensar em como ganhar e gastar dinheiro. É isso aí. Perfeito, perfeito. Então, tudo que é despesa, a gente precisa colocar aqui dentro do presente, tá? Eu coloquei só alguns exemplos.
e 70% é o ideal. No mercado financeiro, a gente fala que é o ideal que a gente tenha isso bem controlado. Por que eu falo isso? Porque aqui, ó, o próximo ponto que a gente vai falar é futuro, certo? Todo mundo concorda que a gente tem um objetivo a ser alcançado, né? E INSS, eu costumo brincar que isso nunca será suficiente. Todos concordam? INSS Nem sei isso se vou nunca aposentar. será suficiente. Eu, com 40 anos também, não sei se eu me aposento. Eu pago INSS pela minha empresa, mas eu sei que é um dinheiro que eu estou mandando para o governo que não vai ter volta. Se eu aplicasse esse recurso, me daria muito mais retorno financeiro. Mas, infelizmente, é algo que a gente tem que fazer, né? Então, o INSS a gente paga para quê? Para que a gente possa ter um recurso financeiro lá no futuro. Eu estou guardando recurso financeiro para o futuro. Então, o que a gente precisa fazer além do INSS? Apesar de eu não concordar muito, mas isso é uma opinião minha, tá? É a gente guardar daquele 100%, 70% para o presente, em torno de 20% a 25% para investimentos, para que a gente possa criar liberdade financeira, né? Criar ativos financeiros, né? Então, a gente vai entrar no detalhe um pouco mais de cada um desses. Então, eu faço aqui uma ponte do presente para o futuro, né? Onde a gente precisa nos organizar financeiramente hoje, para que eu possa chegar no futuro extremamente com uma qualidade de vida financeira melhor. O que a gente tem visto, e aí eu volto um pouquinho na questão do INSS, as pessoas elas pagam o INSS achando que, infelizmente, elas vão ter uma qualidade de vida financeira melhor. Mas quantos aqui acreditam que os aposentados conseguem viver bem com o INSS? Quase ninguém, né? É por engano. Por é engano. Por engano. Faltou ali medicamentos, tá? Porque quando a gente é idoso, se não é o SUS para dar alguns medicamentos, nós estamos ferrados. Perfeito, perfeito. Infelizmente, a gente tem muito disso, né? Acaba entrando ali os medicamentos dentro do nosso custo presente. É como eu falei, ali foi um exemplo, né? Mas quando a gente chega numa certa idade, realmente os nossos gastos acabam sendo para medicamento, né? A gente pode dizer que até o que a gente ganha do INSS, parte dele é praticamente para comprar medicamento. Então, eu não estou nem falando de qualidade de vida, né? Nós estamos falando da parte financeira. Então, é extremamente importante a gente pensar nisso. E a gente vai entrar mais um pouco nesses detalhes para falar sobre isso, tá? Vamos lá. Então, eu estou falando de presente, hoje, 2021, e estou falando de futuro daqui 10, 12, 15, 20, 30 anos. Nós precisamos, então, guardar parte disso. A gente precisa investir o nosso recurso financeiro para ter essa liberdade financeira. O Breno vai falar um pouco mais sobre isso, vocês vão entender um pouquinho mais. E a gente tem o I de imprevistos. Imprevistos. Tudo está no nosso controle? Não. Não. Infelizmente, não. Né? O que está dentro do nosso controle, a gente faz. Né? Poxa, guardar um recurso, cuidar um pouco da minha parte financeira, gastar menos, né? Anotar numa planilha, me organizar, isso está no meu controle. Mas situações adversas que podem acontecer no meio do caminho, infelizmente não está no nosso controle. Né? Ficar doente não está no nosso controle. Quebrar a mangueira da máquina de lavar não está no nosso controle. Quebrar a chave na fechadura quando a gente está chegando de madrugada ali, né? Não está no nosso controle. Um filho ficar doente não está no nosso controle. Furar o pneu não está no nosso controle. Então, quando a gente fala de imprevistos, são coisas que vão acontecer e a gente não espera. Mas, lembra que nós precisamos estar preparados para isso. E o que a gente precisa fazer? Guardar de 5% a 10% dos nossos ganhos para essas reservas financeiras e criar proteção financeira para os nossos recursos também. Tá? Aqui eu estou dando uma pincelada, mas a gente vai entrar em detalhe do presente, do futuro, do imprevisto, tá? Mas para a gente poder trazer essas informações. O que está dentro do presente aqui? Né? Dentro do presente estão essas informações que eu falei. Ficar doente, né? Poxa, se eu ficar doente, eu vou ter que comprar remédio. Poxa, mas se eu estou 90% dos meus recursos alocados no presente, eu vou ter dinheiro para comprar remédio? Eu
furou meu pneu, não tenho recurso financeiro, e eu vou ter que... Furou, não, vai, vamos dar um exemplo um pouco mais drástico. Rasgou o pneu do carro. Poxa, eu vou ter que trocar literalmente o pneu do carro, né? Hoje um pneu aí deve estar em torno de 300, 400 reais, dependendo da medida e o tamanho dele. Então, eu tenho esses recursos financeiros. Poxa, se eu quebrar o pé ou quebrar o dedo, eu não posso trabalhar, tenho que ficar em casa. Como que eu vou, como PJ, né? Eu sou a máquina de fazer dinheiro. Como que eu vou deixar de trabalhar para gerar recurso? Então, é importantíssimo a gente ter reservas de emergência. O Breno vai falar um pouco mais sobre isso também. Vai falar sobre proteção financeira. O que a gente precisa ter? Um bom seguro de vida, um bom plano de saúde para que a gente possa nos organizar e nos proteger os nossos recursos financeiros para que a gente não tenha que comprometer a nossa reserva de emergência. Tudo bem até aqui? Alguém discorda do que eu falei até agora? Legal, vamos seguir. Quero trazer então falei um pouco do INSS, né? Trazer um pouco de informações aqui para vocês. Segundo um estudo do IBGE, não está tão atualizado, tá? De 2018. Apenas 1% dos idosos no nosso país tem a sua independência financeira. Infelizmente, 1% dos idosos no nosso país tem a sua independência financeira. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda a educação que a gente teve lá atrás, mesmo o meu pai e até um pouco da minha educação, não foi ensinado a gente a poupar, né? Então, esse 1% são as pessoas que pensam de forma diferente. Poxa, eu preciso guardar recursos de forma protegida, criar reserva de emergência, para que lá no futuro eu não dependa só do INSS, mas eu tenha uma previdência privada, eu tenho 2, 3, 4 imóveis de aluguel, então que ao longo do tempo eu fui construindo isso e hoje eu tenho reserva e eu consigo ter isso como um ativo financeiro e complementa a minha renda e eu consigo ficar um pouco mais tranquilo, né? Eu fiz investimentos ao longo do tempo, não em poupança, porque em poupança, infelizmente, hoje está menor do que a inflação, mas produtos financeiros que geraram ativos, né? E onde eu consigo ter mais reserva financeira. Então, 1% dos idosos no nosso país pensaram fora da caixinha. Infelizmente, os outros 99% tá aqui, né? Sofrendo, vamos dizer assim, com a questão do INSS. Então, vou falar mais uma vez só para vocês gravarem. INSS, isso nunca será suficiente, tá? É importantíssimo a gente lembrar disso. E aqui eu tenho um gráfico aí que eu costumo trazer também, falar um pouquinho, que reflete um pouco essa realidade, né? Então, nessa pesquisa fala que 1% tem a sua independência financeira. 25% dessas pessoas, elas precisam continuar trabalhando, né? Aqui, o meu pai já sabe disso, ele até fica bravo porque às vezes eu uso ele como exemplo, mas, por exemplo, meu pai, presbítero jubilado, 74 anos, tem que continuar trabalhando, porque infelizmente ele não criou independência financeira. Meu pai precisa criar recurso financeiro, né? Ganhar o seu salário para que ele possa continuar vivendo, além do que ele ganha um pouco do INSS. 28% dessas pessoas, desses idosos, precisam de caridade. Então, tem aqui as igrejas que fazem trabalhos sociais, tem as empresas que fazem trabalhos sociais, ONGs, né, que fazem esse trabalho para poder ajudar essas pessoas, porque 28% daqueles 99%, né, daqueles 100% dos idosos no país, depende de alguém. E aqui, ó, 46% depende de familiar, né, depende dos parentes, dos filhos, dos irmãos, né? Infelizmente, praticamente quase que a maioria aqui depende, porque, de novo, INSS, isso nunca será suficiente. E o que a gente tem visto mais é que vem mudando as regras do INSS, né? De tudo isso. Ao longo do tempo, a Previdência Social vem mudando. Por quê? Meu pai teve 14 irmãos, né? Eu tenho 2 filhos. Minha irmã ainda não tem nenhum. A gente as pessoas passaram a ter menos filhos. Com menos filhos, menos pessoa contribuindo e mais gente ficando idosa, né? Então, por isso que está sendo feito toda essa mudança aí da Previdência Social. Só que a gente precisa fazer a nossa parte. Então, quando a gente fala do PIF, Planejamento Financeiro Sustentável, é para que quando a gente chegar lá no futuro, com 70 anos, 65 anos, ou quando a gente começar a entrar nesse processo de aposentadoria, a gente possa nos organizar e ter
recursos financeiros para isso. Tá certo? Tudo bem até aqui? Legal. Ó, a gente vai anotando aí as perguntas para a gente responder no final, tá bom? Vamos lá. Próximo ponto, planejamento financeiro sustentável. Agora a gente vai entrar nos detalhes, tá? Presente, que é o dia a dia. Né? Eu falei um pouquinho aqui, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro passo, então, anotar a sua receita. Salário, comissões, bônus. Anotem. Sempre coloquem. Poxa, eu ganho X, minha esposa ganha Y, eu tenho bônus a cada 3 meses, o que eu vender aqui eu tenho comissão. Então, isso é importante. Anotar a receita, o quanto entra, tá? Conhecer os seus gastos. Então, que nem eu comentei ali, água, luz, telefone, condomínio. Coloca ali, quanto eu gasto com alimentação no mês? R$1.000. Quanto eu gasto com convênio? Dependendo da idade. Vou dar um exemplo aqui, R$800. Combustível, X. Escola, X. É importante anotar esses custos, tá? Que a gente tem mensal, porque isso aí é custo fixo. Isso não vai sair, não vai parar. A não ser que seja, né? É Abel, é isso? Posso chamar você de Abel? Que me Ashbel. Adbel. É isso? Ashbel? Ashbel. Isso. Perfeito. Então, vamos lá. Anotar, então, a parte do financiamento. Enquanto você não acabar, ele é um ativo financeiro seu. Ele é um custo presente, um custo fixo. Exatamente. Então, precisa anotar ali, tá? E é extremamente importante, mais um ponto, anotar aquilo que é gastos essenciais e os gastos adicionais, que eu coloquei aqui os extras. Aquela parte do lazer, sabe? Poxa, infelizmente está tudo fechado, né? Mas hoje eu vou comprar uma pizza pelo iFood. Eu vou vou num teatro, eu vou num parque. São gastos que a gente, quando vai ver, já foi. Mas é importante a gente ver, anotar. Porque muitas vezes isso aí, quando você vai ver, você já gastou ali R$1.000, R$2.000, R$3.000, dependendo do que você gastou aí de extra, tá? Então, é importante a gente colocar. Eu coloco como custo adicional aqui. Então, fixo. Então, vamos lá. Como qualquer uma ordem legal. A receita, o quanto você ganha. Depois, quais são os seus custos fixos. Depois disso, quais são as suas despesas adicionais, os seus gastos adicionais. E aí você vai ver ali a margem de sobra, né? Se deu a sobra ou não. Por isso que é importante a gente colocar 70%, que ali sempre vai sobrar, porque você tem outras coisas para poder fazer, tá? Entender onde estão os seus maiores gastos. Então, é importante a gente entender assim, poxa, será que eu estou gastando muito com alimentação? Será que meu plano de saúde está muito alto? Será que não dá para eu rever esse custo? Será que se eu mudar para uma operadora de saúde um pouco mais em conta, não é melhor? Será que, poxa, a escola do meu filho está muito alto? Será que não vale a pena eu fazer uma negociação com a escola? Entender aonde estão os maiores gastos. Tá? É importante a gente se organizar nesse sentido. E se ficar na cabeça, gente, a gente não vai lembrar. A gente não vai lembrar. Então, por isso que é importante anotar aqui, tá? E, de novo, no final eu vou mandar um presente para vocês, que vocês vão poder anotar tudo isso aí direitinho, tá? Seguindo, preencher, então, essa planilha diariamente aí, criar o hábito de anotar. A gente, hoje tem aplicativos de celular, hoje tem várias formas que a gente consegue fazer. Mais comum aí é a nossa planilha de Excel, bem mais conhecida, né? Então, aqui eu coloquei de novo só um pouquinho desses gastos principais que a gente tem e destaquei aqui lazer. Não que ele não seja importante, mas às vezes a gente acaba tendo uns gastos a mais ali. Tudo bem? Seguindo aqui. Agora eu quero passar a palavra para o Breno. Quero falar um pouquinho do Breno. O Breno é meu sócio, né? Nós temos uma outra empresa chamada QG, Consultoria Financeira e Seguros, né? Uma empresa nova que nós estamos montando. O Breno é um grande amigo meu, né? Um cara especialista na parte financeira, tem diversas certificações, trabalhou anos no mercado financeiro e continua trabalhando nisso também. Um grande amigo, então a gente tem a oportunidade aí nesse último ano de conversar e nós estamos unindo as nossas empresas, unindo os nossos conhecimentos para que a gente possa ajudar as pessoas, tá? O objetivo dessa nova empresa que a gente está montando é fazer um atendimento 360. Como funciona isso? Vou dar um exemplo do seu Calói aqui.
Seu Calói, vamos lá. Hoje o senhor tem a sua empresa, quais são os seus objetivos? Poxa, Daniel, eu quero isso, isso, isso para a minha vida. Ok, quanto que o senhor gasta? Quanto que o senhor tem de despesa? Vamos entender tudo isso e criar um planejamento 360 para que você possa viver o hoje, viver o futuro e também estar preparado para os imprevistos. Então, a nossa ideia é ajudar as pessoas, né? Trazer uma forma de planejamento financeiro, porque, de novo, nem todo mundo tem esse conhecimento, tá? Então, eu vou passar para o Breno. Breno, fica à vontade, eu vou mudando os slides aqui para você. Quiser falar um pouquinho, fica tranquilo, e a gente vai falando um pouquinho mais até o final. Obrigado, Dani. Pessoal, prazer. Como o Dani falou aí, a gente se conheceu aí, principalmente nessa parte de seguros e previdências, e durante todo o ano passado a gente veio conversando que a gente identificava uma falta de um planejamento 360 na vida das pessoas. Que você, às vezes, era atendido por um assessor de investimentos e por um corretor de seguros, por alguém que planejava a sua parte de saúde, de plano de saúde, e a gente pensou, ok, cara, por que não você ter o controle total da situação do cliente e ajudar ele da melhor forma, otimizando tudo, né? Então, essa aí foi a nossa intenção, quando a gente criou a QG, e falando assim, até começando um pouco de planejamento financeiro, é bom salientar que isso é algo muito individual, né? Porque aqui temos diversas pessoas na sala, diversas pessoas em estágios de vida diferentes, pessoas que estão começando a vida, pessoas ainda solteiras, sem filhos, outras com filhos, crianças, que têm uma despesa com educação, enfim, alimentando mais pessoas, outras que os filhos já cresceram, já estão trabalhando, enfim. As nossas despesas, né, elas têm períodos diferentes durante a nossa vida. Por exemplo, a gente começou a nossa vida solteiro, trabalhando, poxa, tudo aquilo que a gente ganha praticamente é livre, né? A gente tem uma despesa pequena, a gente consegue poupar mais. Chega os nossos filhos, opa, começa a ficar apertado. É aquilo que diz, nossa, 70% do... É difícil 70%, realmente, mas a gente tem que tentar. E chega já no estágio mais avançado da vida, nossos filhos formaram, enfim, tá vindo os netos, e a gente não tem mais o gasto com os filhos. A gente já tem muitos aí já conseguiram ter uma casa própria, e os gastos novamente voltam a ficar mais controlados, né? Então, por isso que é muito importante que um planejamento financeiro não seja algo de curto prazo. O planejamento financeiro não é, eu preciso me planejar para ano que vem comprar uma casa. Não. Você precisa se planejar para no futuro, para daqui a 10, 20, 30, 40 anos, você ter a sua casa, você ter o seu carro, seus filhos estarem criados, você ter uma renda passiva, porque, novamente, o INSS é o quê? Isso não será suficiente, não será. Tá? Hoje, quantas pessoas aí aposentam ganhando muito menos do que eles ganhavam antes? E vocês acham que as despesas caem junto com as receitas? Não, elas não caem. Por mais que você tenha estabilizado nas suas despesas, a partir do momento que você tem esse choque de aposentadoria que vem o INSS, é muito difícil, de fato. Então, é isso que a gente fala, né, Dani? Que é um planejamento financeiro pensando ao longo da vida. Esse planejamento vem aqui para ajudar a controlar o presente, de entender o que é que está no presente e ver como a gente consegue otimizar alguma coisa. Como o próprio Daniel falou, às vezes está num plano de saúde, paga, que é algo super importante, tem que ter mesmo, porque infelizmente a gente não pode depender da saúde pública exclusivamente. Às vezes, hoje a gente está vendo, a gente está numa crise de pandemia que para o hospital particular está difícil receber pessoas, imagina no hospital público. Então, a gente, por exemplo, tem uma coisa que as pessoas não sabem. O plano de saúde, quando você paga, certo? Todo ano ele tem um reajuste. Porém, quando você está vendendo um plano de saúde diferente, aquele plano não sofreu reajuste. Então, às vezes, você consegue otimizar, você ir para um plano de uma operadora diferente, porém, com uma cobertura semelhante, e você consegue ter uma economia de 10, 20% no que você pagava anteriormente. Então, é isso que a gente quer. A gente quer
ajudar os nossos clientes para entender o seu presente, para administrar os riscos que podem acontecer durante a nossa vida e planejar o futuro de forma individualizada, entendendo, às vezes, o perfil da pessoa. Tem, às vezes, uma pessoa que gosta mais de investimentos arriscados, pessoas que não querem ser mais comedidas, tal. Então, enfim, entender tudo e, a partir do presente, montar um planejamento factível, um planejamento que seja, de fato, essencial e que traga resultados no futuro para o cliente. Brunão, se você quiser continuar falando sobre a parte do que nós planejamos aí, fica à vontade. Sim. Então, aqui, passando nessa parte de futuro, né, tem uma coisa aqui que pode voltar lá, Dani, por favor? Isso. Aqui a gente tem alguns, por exemplo, alguns ativos financeiros que a gente usa como instrumento, né, pensando no futuro dos nossos clientes. Tem aquela tão famosa previdência privada. Previdência soa muito bem e de fato é essencial, só que poucas pessoas aqui sabem qual é a grande vantagem da previdência privada. Alguém se arrisca a falar a grande vantagem da previdência? Não. Ninguém? Receber até morrer. Não, na verdade, Cleiton, aqui pode tirar, você pode. A grande vantagem da previdência privada não é essa, é a questão tributária, certo? Hoje, se você tem uma aplicação no mercado financeiro em um fundo de investimentos e você tira com um ano, você vai pagar o quê? 22% em cima dos rendimentos. Na previdência privada, quando você planeja algo para o futuro, a partir de 10 anos, o seu imposto de renda cai para apenas 10%. Então, todos os ativos que você investe diretamente aqui vai pagar muito mais. E muitos desses fundos de investimentos, eles são disponíveis também como previdência. E aí você faz um investimento que, primeiro, eu tenho que pensar no meu presente, eu tenho que ter uma reserva de emergência, ok? E aí, infelizmente, o imposto de renda vai ser alto mesmo, porém, aquele do futuro vale a previdência privada para você ter essa vantagem tributária, né? Além disso, para pessoas que têm uma declaração de imposto de renda completo, 12% da sua renda tributável você pode aplicar na previdência privada estilo PGBL, que você vai ter uma redução no valor a pagar do seu imposto de renda. Então, isso também a gente faz, analisa as pessoas, vê, olha, isso aqui, em vez de você estar pagando tudo aqui para o governo aqui de imposto, cara, você podia estar com um pouco de aplicação aqui na previdência privada. Então, a gente, quando entende o dia a dia dos nossos clientes, a gente encontra, às vezes, essa brecha e faz com que o dinheiro do cliente passe a trabalhar melhor para ele mesmo. Tá? E, então, temos outros ativos também, né? Por exemplo, a gente vai para o mercado financeiro, tem as tão famosas ações que a gente vê aí. O momento está bom da bolsa, veio pandemia, cara, é hora de ganhar dinheiro. Sim, é legal. Mas isso a gente trabalha também para o longo prazo. Já vem uma parte de que a pessoa deseja correr mais risco. Os ativos de reserva financeira que a gente tem que ter, é o ideal que a gente possua em liquidez pelo menos 6 vezes os nossos gastos. Justamente para aqueles momentos mais difíceis. Vem um desemprego, vem às vezes uma doença que afasta você do trabalho. Então, pelo menos 6 vezes as nossas despesas mensais, é ideal que a gente tenha uma aplicação sem riscos. E aí, não é a melhor, inclusive é um dos piores, mas pode ser até uma poupança. Né? Nisso aí, esses 6 vezes, a gente não pensa em rentabilizar, a gente pensa apenas em ter um capital disponível para que nossos clientes possam acessar quando acontecer algum imprevisto, torcendo, claro, que nunca aconteça. Né? Enfim, pode passar esse slide, por favor, Dani? Pode aqui a reserva, inclusive, né? Aí, como eu falei, pelo menos 6 meses para a nossa reserva financeira, né?
ter produtos de proteção financeira. E aí eu queria até dar um pouco a palavra para o Dani desses produtos de proteção financeira, né, que ele é apaixonado aí, por mais que eu também trabalhe com esses produtos, gosto, mas de fato quando você fala com o Dani, os olhos deles brilham quando fala de produtos de proteção financeira. É isso aí, legal, vamos lá. Obrigado, Bruno. Então, e agora, tá com áudio? Todo mundo me escuta? Sim, sim. Ah, legal. Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, da reserva financeira, né, como o Breno comentou, é criar isso, guardar recursos financeiros de, no mínimo, 6 a 12 meses, para esses imprevistos que possam acontecer. Mas, além da criação da reserva financeira, o que a gente precisa ter também em mente, né? Produtos que nos protejam nesse sentido. E eu trago aqui um exemplo do seguro de vida, né? Muitas vezes o seguro de vida ele é negligenciado. Por quê? Não é cultural do nosso país, né? Quantos aqui, vou fazer uma enquete, quantos aqui tem seguro de carro? Fala eu. Eu. Quem mais? Eu. Certo. Legal. Eu. Quem mais? A maioria, né? Vamos lá, mais uma. Quem tem seguro da casa? Fala eu também. Eu também. Eu. Legal. Quem mais? Mais uma. Agora lá. Quem tem seguro de vida? Eu tenho. Eu tenho também. Legal. É a maioria aqui ou não? É que eu não consigo enxergar todo mundo. Mas acredito que não, né? Por quê? Porque não é cultural do nosso país que a gente tenha uma proteção financeira, né? Nesse sentido. Então, é importante ter a reserva de emergência, porque é aquela questão do dinheiro que está ali com liquidez para que eu possa resolver qualquer situação. Mas dentro do planejamento financeiro sustentável, quando a gente fala de imprevistos, e voltando um pouquinho do que eu falei lá, furar o pneu não está no nosso controle, ficar doente não está no nosso controle, aumentar a escola do nosso filho não está no nosso controle, né? Deixar de trabalhar porque a gente acaba ficando sem, porque quebrou o pé, por exemplo, né? As empresas não aceitam o funcionário chegar lá de robofute, de muleta, de gesso, né? Então, às vezes, a pessoa tem que ficar afastada. 15 dias que ela deixa de trabalhar, ela entra na caixa, e aí a sua renda cai ali uma média de 30%, né? Então, são essas coisas que fazem com que a gente possa acabar gastando essa reserva financeira. Então, o seguro de vida, ele é extremamente importante para que nos proteja. Por quê? Um bom seguro de vida, se você tiver uma doença grave, né? Poxa, eu acabei sendo diagnosticado com câncer de pele, ou sofri um infarto, eu vou ter que ficar em tratamento, eu vou ter que deixar de trabalhar, né? Porque eu preciso me cuidar. Desculpa, eu dei o meu... Deixa eu tomar só um pouco de... Desculpa. Eu dei o meu exemplo. Eu sou PJ. Se eu deixo de trabalhar, eu sou a máquina de fazer dinheiro. Se eu deixar de trabalhar, eu não consigo gerar renda. Eu não consigo imprimir ali dinheiro. Isso não existe, né? Então, eu preciso estar bem de saúde. Se eu tiver um afastamento por conta da saúde e eu tendo um bom seguro de vida que me cubra em vida de preferência, diferente do seguro do banco, que muitas vezes tem um artigo lá, né, da lei, artigo 769 do Código Civil, para quem tem seguro de banco, atentem-se a isso. O banco, ele pensa nele, ele nunca pensa no cliente. O artigo 769, ele fala o seguinte: o segurado é obrigado a comunicar à seguradora logo que ele saiba de qualquer alteração de saúde que ele venha a ter. Algo que agrave o risco para o banco. Se ele não avisa, o banco ele vai entender que o cliente ele teve um agravamento da saúde, não avisou, por conta disso, ele entende que foi má fé do segurado, né? E ele vai fazer uma análise póstuma, né? Então, só depois que a gente vem a falecer, ele vai analisar tudo isso, e se ele identificar que a gente teve uma alteração de saúde por históricos hospitalares que a gente passou, e a gente não comunicou, infelizmente, quem ficar aqui para receber o benefício, acaba não recebendo isso por conta desse artigo da lei, porque era obrigação do segurado avisar e não avisou,
tá? Existem outros seguros em que o segurado ele já contrata seguros sem essa parte da lei. As seguradoras abrem mão desse artigo da lei. Então, mesmo que o segurado ele tenha alguma alteração de saúde, ele tem a cobertura securitária, né? Então, são seguros em vida. Seguro de vida é um dos tipos de proteção financeira, né? Que faz com que você receba a indenização do seguro e não tenha que mexer na sua reserva de emergência. Porque quando você montou o planejamento, você não tinha metas, você não tinha objetivos para o futuro, você não investiu o seu dinheiro em produtos que te geram ativos financeiros, como a gente comentou, ou pode ser um tesouro direto, pode ser ali fundos imobiliários, pode ser criptomoeda, pode ser poupança, algo que a gente guarde no futuro, ou a gente tem a previdência privada, que é muito importante ter previdência privada porque ela é livre de inventário. Então, se por um acaso a gente venha a falecer, nossa família recebe esse recurso diretamente, sem pagar tributação, né? Ele é livre de inventário, que hoje inventário é muito caro, mas isso é um assunto para um outro momento. Mas é importante a gente ter essas coisas, tá? Então, o seguro de vida é uma desses fatores que ele é extremamente importante. A gente vem passando por situação de Covid, né? Infelizmente, muitos entes queridos, muitos amigos vêm perdendo familiares, amigos. Eu perdi alguns amigos nesse decorrer do caminho. Soube de 2 pessoas que eram da nossa igreja, aqui da Igreja Presbiteriana da Casa Verde, na época que eu estava, vieram falecer hoje também por conta de Covid, né? Então, assim, quando você tem uma proteção financeira que está cuidando desses seus recursos que estão alocados, a proteção ela cuida de você também. Porque a maioria de nós aqui, acredito, que é o pilar financeiro. É o pilar da casa, né? De novo, eu vou me colocar no exemplo. Eu sou quem trabalha aqui na minha casa. Minha esposa, ela cuida dos nossos filhos, ela ajuda na criação deles, na educação deles. Se eu vir a faltar hoje, por conta do seguro de vida que eu tenho, ela recebe essa indenização para dar continuidade nos meus filhos. Só que se eu ficar doente, eu também, aí eu recebo em vida uma indenização. Então, eu recebo o dinheiro da seguradora e não tenho que mexer na minha reserva financeira. Então, isso é uma forma de proteger os seus capitais, proteger os seus investimentos. Porque se você está fazendo um planejamento hoje do presente, olhando para o futuro, guardando recursos, o que vem nesse imprevisto é a proteção financeira para cuidar disso, que é o seguro de vida. Porque senão você vai ter que vender um carro, você vai ter que vender uma casa, você vai ter que usar a sua reserva de emergência, você vai ter que vender as suas ações, se você tem, rápido, porque você precisa de dinheiro. Por quê? O presente está aqui. A conta de água, a conta de luz, a escola do filho, essas coisas não vão deixar de bater na sua porta e falar assim, amigão, precisa pagar. Porque se você não paga, seu nome vai para o INSS, vai para o SPC Serasa, né? Então, é importante isso. Então, pensem nessas questões. Proteção financeira, seguro de vida é um dos, tá? É o mais importante num pilar financeiro. O reverendo Luiz vai lembrar. Eu dei esse exemplo para ele. Um pedreiro, né, um construtor, ele nunca começa a construir uma casa pelo telhado. Ou alguém já viu isso? Não começa, né? Então, ele começa o quê? Pela fundação, pela base, pelo alicerce. Então, falando de planejamento financeiro sustentável, a gente pensando no imprevisto, precisamos criar proteção financeira ali, que é essa base. Então, um bom plano de saúde, um bom seguro de vida, para que depois que você tem isso muito bem sólido, você comece a subir as paredes para depois construir o telhado. E as paredes são os investimentos, o telhado ali é uma boa previdência privada, né? Reserva de emergência são as paredes, porque ela está ali já, porque a estrutura, um bom plano de saúde e um bom seguro de vida sustenta isso, tá? Então, parabéns para quem já tem o seguro de vida. Quem tem do banco, é bom dar uma olhada por conta dessas questões. É aquelas letrinhas miúdas que ninguém fala. É importante a gente ler sobre isso. E os seguros dos bancos, eles cobrem apenas morte, tá? Não cobrem em vida, que hoje a gente pode ver que existem muito mais pessoas doentes do que vêm a falecer. Certo? Seguindo aqui. Breno, você quer dar continuidade? O Breno deve ter caído ali a conexão dele. Então, vamos lá. Quando a gente fala de imprevistos, né? Então, alguns exemplos aqui, como eu dei lá dos exemplos dos gastos fixos, perda da renda, como eu comentei, doença, dor de dente,
vamos lá, dor de dente é legal. Se você hoje trabalha com sua... Vamos supor, você é um vendedor, por exemplo, ou você é um representante comercial, ou você é o dono da sua própria empresa. Se você cai ali, né, sem querer, tropeçou e quebrou o dente aqui, ó, o principal, né, os atacantes aqui da frente. O que você faz no mesmo dia ou no dia seguinte? Vai ou não vai no dentista? Quem responde? Corre lá no Luciano. Bom saber quem é Luciano. A gente vai no dentista, óbvio. Poxa, mas e se eu não tenho dinheiro? Ah, eu dou um jeito. Pega emprestado com alguém, né? A gente dá um jeito. Eu não posso ficar com o atacante aqui descalibrado, né? Quebrado. Então, dor de dente ou quebrar o dente é um exemplo que a gente tem que, por exemplo, mesmo que eu não tenha dinheiro, eu vou resolver. Só que se você tem uma reserva financeira, você vai lá tranquilamente e faz tudo isso. Afastamento temporário, reparos emergenciais, tudo isso são imprevistos e consta dentro da reserva de emergência, tá? Bom, basicamente é isso que a gente tem a dizer. Então, os 3 principais pilares, deixa eu só voltar aqui, os 3 principais pilares que a gente precisa para ter um bom planejamento financeiro é presente. Então, gravem isso, 70% dos nossos ganhos tem que estar para o presente. De 20% a 25% precisa estar para o futuro. Reservas, investimentos, criar liberdade financeira. E para imprevistos, a gente precisa guardar de 5% a 10%. Então, somando aí os 100%. Dessa forma, com presente, futuro e imprevistos, a gente consegue ter um equilíbrio financeiro e a gente consegue fazer com que o nosso planejamento financeiro ele tenha ali esse equilíbrio e ele passa a ser sustentável, tá? Então, o que a gente queria trazer aqui para vocês é isso, né? Eu não sei nem que horas são, 5h30. Ficou alguma dúvida? Agora é hora de vocês nos perguntarem. Estou aqui à disposição. Vi que o Cláudio foi uma das pessoas que anotou bastante coisa ali. Claudião, fica à vontade. Quem quiser, pode perguntar. Pode fazer já, não? Opa, vamos lá. Na verdade, esse plano aí, 70, 25, 5, ele é o ideal, né? Exato. Mas não é a realidade para a maioria. Isso. A minha pergunta é, se o camarada está lá no 100, 110% de fixo, apelando para o cartão de crédito e, sabe, enforcando cada vez mais, o que fazer? Legal, vamos lá. Boa pergunta. A gente falou bem no começo, né? Anotar os seus gastos, Claudião. Importante. Anotem todos, cara. Todos. Coloca lá, poxa, quanto eu gasto com alimentação em janeiro? Vou dar um exemplo. Vamos por partir de agora, de abril, né? Poxa, quanto que eu gastei de alimentação em abril? Tudo bem que isso tudo subiu, mas, gastei ali R$500 no mês. Poxa, cara, eu tô gastando com TV a cabo, sendo que eu não uso TV a cabo. Fica mais na Globo, fica mais na Record. Meu exemplo aqui de casa, só fica no desenho, só no YouTube. Eu não sei nem porque eu pago TV a cabo, porque meus filhos só ficam no YouTube ali e Netflix, né? E eu pago R$300 aí de TV. Posso, entendendo isso, só depois que você anotar, aí você reduz. Então, você vai vendo onde você tem maiores gastos, onde você consegue diminuir. Ok. Agora, poxa, Dani, eu já fiz isso, não tenho de onde tirar. Quer uma sugestão? Tem que tentar pensar em criar uma renda extra, algo que te gere mais receita. Porque se a sua receita está menor do que seus gastos, ou você não está conseguindo organizar os seus gastos excessivos, ou realmente está no limite ali e o seu ganho está pouco. Por isso que é o que você comentou. A maioria vive ali 110%, 120%, 130%, né? Os 30% ali ou é cartão de crédito, ou é cheque especial, né? É o pega emprestado do banco ali, né? Mas tem que olhar isso. Para você conseguir equilibrar, você precisa anotar as suas despesas. Então, é importante ver quanto eu ganho e quanto eu tenho de despesa e onde você consegue diminuir isso aí. Ficou claro? Obrigado, hein? Nada. Vamos lá. Quem mais? Eu tenho uma dúvida. Sim, quem é você? Sobre a previdência privada. Quem está falando comigo? Seu nome é? Você falou que... Meu nome é Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula. Você falou que as paredes é a reserva de emergência e o teto seria a previdência privada. Isso aí. Eu não posso pagar
não posso reservar um dinheiro para isso ao mesmo tempo? É melhor primeiro fazer a reserva de emergência para depois começar a pagar a previdência privada? O ideal é isso, tá? Esse é o ideal. Você primeiro ter a reserva de emergência, tá? Que a gente falou lá de novo, de 6 a 12 meses. Por quê? Ficar desempregado, de novo, eu sempre uso esse exemplo, tá? O que está no nosso controle. Ficar desempregado hoje, em plena pandemia, está no nosso controle? Não. Não mesmo. Gastar excessivamente em alguma coisa supérflua está no nosso controle? Sim. Esse sim. Esse sim. Então é o que a gente precisa ver. Poxa, eu preciso equilibrar isso para que eu crie a minha reserva financeira. O que o Cláudio comentou é a pura realidade. A gente não consegue organizar isso de uma forma orgânica e que ela seja sustentável para que a gente tenha esse equilíbrio. Falo para você, primeira base, lembra na construção da casinha básica lá. Base, um bom plano de saúde, um bom seguro de vida. Por quê? O plano de saúde vai cuidar da sua parte hospitalar. Se você ficar internada, quem vai pagar lá o seu tratamento, quem vai te manter lá no hospital, um exame, uma consulta ou algo nesse sentido? O convênio. O seguro de vida vai cuidar da sua parte financeira. Porque se você não consegue trabalhar porque você ficou desempregado ou você está doente, é o seguro de vida que vai injetar dinheiro na sua conta para que você possa pagar as suas despesas mensais. Se você tem a reserva financeira e não tem o seguro de vida, a reserva financeira ela vem para isso. Porque, de novo, a correspondência de cobrança, principalmente, nunca erra endereço. Todo mês ela vai vir ali. Agora está vindo por e-mail, né? Que é pior ainda. Aí que não para de vir mesmo. Então, é importante você criar a reserva de emergência e, se possível, uma previdência. Hoje, gente, com R$30, R$50, R$100, R$150, você consegue criar uma previdência, fazer uma previdência privada. Óbvio que a previdência privada é longo prazo. Você está fazendo acúmulo financeiro a longo prazo para que você possa usá-la na frente. Então, a reserva de emergência, se é uma sugestão, cria a reserva de emergência primeiro, antes de você subir as paredes, que é os investimentos e tudo isso. Tudo bem? Deu para entender? Só uma pergunta com relação à reserva. A reserva de emergência aí, ela fica aplicada e aplicada onde? Na poupança, no tesouro? Isso, vamos lá. Boa pergunta. Existem produtos rentáveis hoje e seguros, tá? A poupança é um bom produto para acúmulo financeiro para criar reserva de emergência? É, como o Breno comentou. Você vai apenas guardar o dinheiro. Hoje, infelizmente, é a mesma coisa que você estivesse deixando o dinheiro debaixo do colchão, porque ele não vai render nada, tá? É seguro? Sim, porque ele tem o famoso FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O banco vai quebrar? Não. Mas mesmo que um banco quebre, você tem esse fundo garantidor de crédito que pode te pagar aí o retorno que você tem, limitado a R$200 mil por CPF, tá? A melhor condição, Cláudio, de você guardar o recurso hoje, sem risco, e aí, ok, vamos lá, vou entrar num detalhe aqui para poder te falar isso. Um CDB, por exemplo, tá? O CDB nada mais é do que você está guardando dinheiro no banco, você está investindo no banco, e ele vai te render um percentual X ali, tá? Melhor do que a poupança. Hoje, por conta da Selic, né, a taxa básica de juros está lá em 2,75, a poupança está te rendendo mais ou menos 0,16 ao mês. Cara, nada, né? 0,16 ao mês. Às vezes você encontra CDB que vai te pagar ali 100% do CDI. Às vezes eu posso estar falando sopa de letrinhas aqui para vocês, mas só para vocês entenderem. São produtos financeiros. O CDI, ele é normalmente 0,10% do que é a taxa Selic. Então, o CDI hoje está te pagando ali 0,90. Quando você pega 100% de um CDI, ele vai te pagar 1,90% ao ano. Tá? Então, você vai ter um rendimento de R$100 mil, por exemplo, a 1,90 ao ano. Então, a reserva de emergência você precisa colocar em produtos que te dê, primeiro, liquidez. É aquele que, poxa, eu vou na boca do caixa, saquei, preciso do dinheiro agora. Liquidez, rapidez, agilidade. A poupança tem isso. Você colocou, você for lá amanhã, você tira, tá? Liquidez é o principal ponto. Segundo, encontrar produtos financeiros que te dê essa segurança e te dê essa agilidade. Então, CDB, poupança, apesar de não ter um rendimento bom, para acúmulo financeiro é um dos mais importantes.
Tudo bem? Deu para entender? Beleza, obrigado, Tu. Nada, tamo junto. Vamos lá. Quem mais? Daniel, o Breno chegou a comentar sobre a questão do seguro de vida, algo do tipo, referente juntamente com o imposto de renda. Como funcionaria isso? Porque a gente paga muito caro no imposto de renda e já tem, acho que já o 4º ano seguido não tem nenhum reajuste, né, do imposto. Peraí, vamos lá. Acho que confundi um pouco as coisas. Me pergunta de novo, senão talvez eu tenha entendido errado. O Breno, ele comentou sobre algo de algum tipo de seguro que você consegue ver, aplicar ele como se estivesse deduzindo no imposto de renda ou, tipo assim, rendendo, de vez você pagar X valor do imposto de renda, você paga menos. Ele falou da Previdência. Previdência privada. Isso. É isso aí. Vamos lá. Eu sou o PJ, certo? Existem 2 tipos de previdência hoje que o Brasil trabalha. O PGBL e o VGBL. Foi você, Fernando, que me perguntou, né? Isso. Tá bom. Aqui agora que você apareceu aqui na minha tela. Então, legal. O PGBL é para quem é uma pessoa jurídica, por exemplo. Ela faz a declaração completa, né? Ela vai detalhar todos os gastos dela. O PGBL, ele dá o direito àquela pessoa física ou pessoa jurídica um desconto de imposto de 12%, tá? Então, o que você pode fazer com esses 12%? Ou você guarda, né? Ou você pode pegar esse recurso e aplicar numa outra previdência, por exemplo, num VGBL, que é o mais comum, onde você paga imposto só pelo que rendeu. O P de pato, PGBL, você paga o imposto lá no final sobre o valor total, aquele que você acumulou mais o que rendeu, tá? Então, tudo depende. Se você é uma pessoa jurídica ou uma pessoa física mesmo, mas faz a declaração completa, vale a pena você ter um PGBL, uma previdência PGBL, porque você vai ter o desconto de 12% na entrada e você pode pegar aquele que você gastaria, vamos dizer assim, e realocar ele em outro lugar, porque lá na frente você paga menos imposto, tá? O VGBL, ele é mais indicado para aquelas pessoas que são funcionários, CLT, por exemplo, ou pequenos empresários, né, que não declaram o imposto de renda por completo, faz aquele mais simples, né? Esse é legal porque você tem 2 tabelas ali, a tabela progressiva e a tabela regressiva. Todas são tabelas de imposto, tá? Depende do tempo que você quer guardar. Quem vai fazer um planejamento para previdência privada a longo prazo, é muito mais importante você fazer a regressiva. Por quê? Quanto mais tempo, menor o imposto. Passado 10 anos, você vai pagar lá 15%, 10% de imposto, tá? Sobre o que rendeu. Então, é bem importante aí. A previdência, então, você paga a tributação, um PGBL, você tem um desconto também na entrada, mas lá no final você vai pagar o valor integral de imposto sobre todo o total, né? O que você guardou, mais o que rendeu. Ficou claro? Sim, ficou claro. Obrigado. Legal. E ele é livre de inventário, né? Então, por exemplo, se eu vir a falecer, mesmo que eu não tenha um seguro de vida, por exemplo, se tudo que eu acumulei, mas eu vim a falecer, a minha esposa pode dar entrada no meu inventário, na minha previdência, e isso vem direto para a minha conta, não paga-se imposto. Então, é uma grande oportunidade de proteção financeira também. Certo? Entendi. Então, porque hoje, na verdade, também, assim, voltando um pouquinho do assunto, à vontade. Hoje eu pago, assim, seguro do imóvel onde eu estou alugando, né? Aí eu pago também convênio médico da minha esposa e da minha filha. A empresa paga o meu convênio médico, só que eu sou coparticipante, ou seja, toda vez que ela faz alguma consulta, você vai pagar um pouquinho. Exatamente. Aí eu abato muito pouco isso no imposto de renda quando eu pago. Mas assim, eu estava pesquisando, eu vi que não é assim, como fala, é viável trocar de plano de saúde, por conta que o reajuste que eu ia ter seria de 20%. Só que depois que ontem eu recebi a comunicação da empresa, aí teve um reajuste de 18% no valor que tem que pagar do plano de saúde. Muito caro. Exatamente. Gente, o plano de saúde, ele é o mal necessário, infelizmente, no nosso país, porque a gente não dá para ficar dependendo do SUS, né? Meu pai fez cirurgia pelo SUS e tudo, foi muito bem atendido, mas hoje, infelizmente, não tem como a gente só esperar pelo SUS.
O que você pode fazer, Fernando, é assim, olhar qual é que você tem o seu convênio pela empresa, né? E você pode incluir a sua esposa e seu filho, pelo que seu filho ou filha, né? Pelo que eu entendi. Isso. Exato. Então, quando você tem um convênio da empresa, o reajuste normalmente é menor. Só que, vamos lá. Você sabe quanto tempo você vai ficar na empresa? Não, negativo. De novo, está no seu controle? Vocês vão guardar isso. Você vai falar, pô, o cara só falava de estar no controle, está no controle. Não está no meu controle. Exato. Então, vamos lá, vou dar um exemplo. Se você sair daí amanhã, não que eu queira, mas vai ficar aí nessa empresa há muito tempo, se Deus quiser, ou você vai montar seu próprio negócio. Mas, por exemplo, se você sair daí, você obrigatoriamente vai ter que contratar um convênio, né? Sim. E aí, dependendo da idade, dependendo de histórico de saúde, uma série de coisas, vai ter reajustes. Então, o que você pode fazer hoje, enquanto funcionário, cara, mantenha aí, não saia daí. Mas saiba que se um dia que você sair da empresa, você vai ter que obrigatoriamente contratar um convênio, porque não tem como. Só que depende de idade, depende de histórico de saúde, depende de uma série de coisas. Se você tem um convênio individual, como é o meu caso, por exemplo, porque eu sou PJ, eu consigo procurar convênios que me atendam e que tenha reajustes menores, né? Então, isso vale a pena. Um exemplo de a gente guardar, ver onde eu estou gastando mais. Poxa, eu estou gastando R$2.000 com convênio. Será que se eu mudar... Vou dar um exemplo aqui que eu fechei recentemente de uma cliente. Para Prevent Senior, que é rede própria, está tendo um bom atendimento, tudo. Eles compram a carência? Compram a carência, cara. Então, você segue aí sem carência nenhuma, pagando mais barato. Então, tem vários fatores que dá para você ali ir vendo oportunidades para poder diminuir custos, tá? Beleza, obrigado. Legal. Quem mais? Eu queria fazer a pergunta, vale a pena você fazer uma previdência privada para os seus filhos? Isso Vale. em relação... Vale, né? Pode falar, desculpa. Porque o cenário atual hoje, se você for pelo INSS, seus filhos vão aposentar com 65 anos. Praticamente impossível, né? Exatamente. A partir de que idade se pode fazer uma previdência privada aí para os filhos? A previdência privada ela não tem um limite. Obrigado pela pergunta. Eu falei com quem me perguntou? Marcos Segalo. Legal. Deixa eu fechar aqui a apresentação, depois eu volto, que aí eu consigo ver todo mundo. Legal. Então, Marcos, vale a pena sim fazer. Com qual idade você consegue fazer uma previdência privada? Tem previdências para crianças, por exemplo. A Porto Seguro ele tem o Prev infantil, né? Que você pode fazer uma previdência privada para o seu filho a longo prazo. Quando ele completar, por exemplo, 18 anos, ele tem esse recurso financeiro para ele, tá? Agora, tudo depende do objetivo que você quer com essa previdência, né? Me dá um exemplo. Para que você faria uma previdência hoje para os seus filhos? Não. Por exemplo, meu filho tem 23 anos. Okay. Seria uma renda tipo de aposentadoria quando ele chegar lá por 50 anos, 55 anos. Exemplo, seguindo a mesma linha vai dizer assim, de uma previdência do INSS. É lógico que é 65 anos, mas vamos dizer que ele chegando, ele contribuindo, até esses 50, quando ele chegar a 50, 55 anos, dá para ele pegar uma aposentadoria razoável, né? Isso, perfeito. É isso aí, tudo vai depender do objetivo, né? Então, por exemplo, seu filho tem 23 anos, 20 e poucos anos. É importante ele fazer uma previdência? Existem outras oportunidades de investimentos que ele possa alocar o seu recurso e ter mais rentabilidade? Sim. Por isso que eu falo do planejamento. É importante você diversificar. Já viu aquele termo, divida os ovos em cestas diferentes? Sim. É basicamente isso. Então, é importante ter um pouco na previdência privada, um pouco em uma reserva, um pouco de um investimento num CDB, um pouco mais arrojado ali num fundo imobiliário, num fundo de investimento. É importante você diversificar esses riscos. Por quê? A previdência, normalmente, o rendimento é muito baixo. Além disso, você tem taxa de administração. Não estou dizendo que ele é ruim, tá? Mas você tem poucos rendimentos. Agora, é para minha aposentadoria. Então, a gente pode pegar esse recurso, vamos supor, Dani, eu tenho R$300 que eu quero guardar por mês. Legal. Vamos dividir isso aqui? Colocar um pouco aqui, um pouco ali, para que lá na frente a gente tenha um retorno, um rendimento melhor? Sim. Por isso que é importante o planejamento. Estou aqui à disposição para poder ajudar você, Marcos. Obrigado.
para a gente poder organizar melhor. Mas é importante sim, tá? Fazer a previdência. Tá, muito obrigado, hein? Pela resposta. Daniel. Quem mais? Vamos lá, Fernando. Não, desculpa aí de novo. Estou à disposição. Eu tenho hoje uma filha de 10 anos, vai para 11 anos em junho, e minha esposa está gestante agora. Parabéns. Obrigado. Pensando no futuro dessas crianças, qual seria assim, o ideal para a questão da faculdade? Qual tipo de investimento eu poderia fazer? Legal. Na faculdade paga. Primeiro de tudo, eu te falo, faça um seguro de vida. Primeiro de tudo. Por quê? Se você vir a faltar hoje com a sua filha de 10 anos e a sua esposa grávida, o que você tem hoje de reserva financeira, o que você tem hoje no banco, daria para manter elas financeiramente com o padrão de vida que vocês têm hoje e teria recurso suficiente para pagar até a faculdade dela? Negativo. Perfeito. Então, o seguro de vida ele é extremamente importante, porque é um colchão financeiro que você tem, que se você vir a falecer hoje, dentro de um planejamento, a gente consegue guardar recursos para que ela tenha recurso financeiro com a indenização do seguro até a faculdade. Tá? Em Timóteo 5:8 fala, eu vou mostrar no final, mas eu vou até adiantar aqui. Ele fala que a gente precisa cuidar dos nossos, né? Então, de novo, proteção financeira é extremamente importante. Então, o seguro de vida ele é a base para isso. Por isso que eu volto a dizer, ninguém constrói a casa começando pelo telhado. Um bom plano de saúde e um bom seguro de vida. Agora, depois do seguro de vida, o que você pode fazer? Cara, faz uma previdência para ela. Guarda um CDB, cria uma reserva financeira para ela. Poxa, eu vou guardar aqui, ó, todo mês, R$100, R$100. Tá? Um exemplo que você pode fazer a longo prazo. Pode fazer no nome dela. Hoje você pode abrir uma conta no nome de um menor. Tá? Então, tudo depende dos objetivos que você tem. Mais alguém? Daniel. Vamos lá. Daniel. Ashbel, isso? Isso. Perfeito. Com as constantes reformas da Previdência, do INSS, né? Isso nunca será suficiente, eu acredito nisso também. Cada vez está mais nítida a impressão que ou vai deixar de existir, ou a receita vai ser a menor possível. Perfeito. E com as reformas, a gente percebe alguns quadros do tipo... se eu me aposentar daqui 5 anos, eu tenho uma receita um pouco menor. Se eu me aposentar daqui 10 anos, eu tenho uma receita um pouquinho maior. Se eu me aposentar daqui 15 anos, eu tenho uma receita um pouquinho maior também. Uhum. Mas levando em consideração o primeiro cenário, de que cada vez vai ficar pior a situação, você acredita que a vantagem, assim que for possível, aposentar, mesmo tendo a receita mínima, e essa receita mínima virar um investimento, sendo que nitidamente não pararia de trabalhar. Você continuaria trabalhando, tendo uma receita, mas essa receita da aposentadoria extra viraria um investimento? Ou não? É melhor aguardar mais um pouco para ter uma receita maior? Você Legal. tem alguma definição concreta? Vamos lá. Eu vou ser muito sincero para você. Eu não sou o expert aqui em previdência privada, tá? Eu tenho um bom conhecimento, mas não sou especialista na previdência privada. Breno, você que está aí, quer responder essa? Você que conhece Eu ia pedir só para repetir, porque eu estou com um problema técnico aqui. Eu até saí, mandei. Se puder repetir essa questão, eu peguei só o finalzinho. Sim. Por exemplo, eu acompanho aqui pelo aplicativo, acho que é meu INSS, agora não tenho certeza. Certo. E ele me dá ali algumas opções para aposentadoria, né? Se eu me enquadrar em determinada faixa, com as reformas que tiveram recentemente, se eu me enquadrar em determinada faixa, eu recebo tantos por cento... Opa, o Breno caiu de novo? Não, tô aqui, tô vindo. Tá. Então, eu tenho tantos por cento de uma renda. Se eu me aposentar com 10 anos, agora, se eu me enquadrar numa determinada faixa que o governo definiu, eu tenho 7 anos para aposentar. Né? Ou seja, é vantagem eu me aposentar o mais rápido possível e transformar essa receita extra num investimento, ou é vantagem eu não me aposentar, manter esse dinheiro lá, guardar uns 5, 10 anos a mais e aí ter essa renda um pouco superior? Olha, o ideal seria você ver qual a diferença que teria no valor a receber, no caso entre 7 e 10 anos,
tá? Porque tem todas essas fases do governo, realmente é algo um pouco mais complexo. Eu lembro que há 4 anos atrás, foi isso, final de 2017, inclusive passando por todo esse cenário de reforma, um tio meu fez um estudo, me chamou para ajudar ele, e ele estava justamente nessa dúvida, se ele esperava mais um pouco e aposentava. A gente procurou especialistas e falaram, olha, como vai ter essa reforma e tal, eu aproveitaria para aposentar o quanto antes, porque a gente não sabe como que vai ser no futuro. Então, a gente vive num país que tem toda a incerteza que em 2, 3 anos você pode ter uma reforma que prolongue a sua aposentadoria por mais 5, 10, entendeu? Então, eu hoje, primeiro, olharia a diferença que eu ganharia e eu consideraria muito o cenário político e econômico do Brasil. Que quando a gente pensa até a gente mais novo constituindo essa questão de INSS e tal, a gente fica pensando, será que a gente vai conseguir aposentar? Porque a tendência é que alongue cada vez mais, né, o tempo para que você consiga ter uma aposentadoria. Então a gente fica sempre nessa dúvida. Eu, particularmente, se eu pudesse ter a opção de, tipo, agora, ano que vem, eu não correria o risco. Tá? Mas é algo muito a se pensar, porque é uma incerteza, né? A gente vive uma incerteza política, econômica no Brasil. Essa questão da previdência, aposentadoria é algo que é pauta em praticamente todas as reuniões do governo, enfim, é algo que é muito significativo para auxiliar, no caso, até a dívida do Brasil, né? Que é pesado isso. Então, eu acho assim, primeiro você pesquisa para ver qual a diferença, tá? Mas leva também em consideração o cenário e toma uma decisão com mais calma nisso. Não olha só o financeiro, pensa também nessa questão de prazo. Ok, obrigado. Nada. Legal. Aí, lembrando que a gente Eu queria fazer uma pergunta, Daniel, sobre o seguro de vida. Vamos lá. Seguro de vida, na minha idade ainda é possível fazer? Eu estou com 66. Sim, é possível. Existem seguradoras que cobrem a idade de saída, né? Vamos dizer assim, a idade máxima de contratação de seguro é até 65, 70 anos, depende, tá? Mas existem seguradoras que dá para fazer sim. O que que eu posso trazer para você é o custo hoje de um seguro de vida para quem tem uma idade maior, né? Tá na melhor idade, que eu digo. Não é tão barato, tá? Um seguro bom, tá? Um seguro bom. Por quê? Ele segue uma máxima, ele segue uma média do que os planos de saúde faz. Quanto mais idoso, mais caro ele é. Por quê? A probabilidade de uma criança ficar doente ou de uma pessoa mais experiente ter algum tipo de situação de doença é muito maior. Então, por conta disso, eles acabam aumentando muito o custo. É possível? Sim, é possível. Existem seguros em que a gente pode estudar depois, a senhora pode me chamar no WhatsApp ali, a gente faz um estudo para a senhora, a gente mostra quais são as oportunidades que a gente tem e você avalia o custo. Eu não tenho como falar para você assim, custa 100, custa 200, custa 300, porque é muito personalizado. Vai da idade, da região que mora, se tem doenças pré-existentes ou não, mas é possível. Eu, na sua idade ou no seu lugar, não faria seguro do banco. Tá? Por conta daquela questão do artigo 769. Existe um seguro que eu pago R$60, R$30 por mês. Gente, o que é barato, na maioria das vezes, não é... Não, o barato sai caro, sabe? Já viu aquela história? O barato sai caro. Depois me chama no WhatsApp lá, a gente conversa, eu te explico direitinho, mas é possível sim. Tá certo, obrigada. De nada. Gente, mais uma pergunta, senão fica... Eu não sei nem até quanto tempo eu tenho aqui, seu Luiz. Nós tínhamos previsto 1 hora, né? Mas tem as perguntas. Eu falo demais, você viu. Mais alguma, Mas gente? É bom que as pessoas estão tirando dúvidas, é muito bom. É importante. É isso aí, estou aqui à disposição. Mais alguém? Daniel. Vamos lá, Fernando, diga lá. De novo. Você vai me chamar no WhatsApp aqui depois, hein?
Vamos lá. Assim, eu não tenho planilha, mas sou muito assim na cabeça, minhas coisas bem na cabeça, bem organizado. Legal. Mas assim, hoje assim, olhando para um cenário atual do Brasil, você acha que para investir um seguro de vida para a criança, para a esposa, e assim, para manter esses produtos assim de respaldo, Proteção. né? Você acha quanto que investimento seria? Eu teria que ter? Depende também. É que nem eu falei para Cristina, né? Acho que é isso. Para Cristina. Tudo depende do perfil. Tudo depende do quais são os seus objetivos. Né? Eu tenho filho pequeno também. Minha maior concentração dentro da minha proteção financeira é caso eu venha a faltar, para poder dar continuidade a eles. Mas eu preciso olhar para mim também, porque se eu fico doente, além de ter que usar a minha reserva financeira, ou não, se eu tiver a questão do seguro, eu posso ali receber uma indenização. Então, tudo depende. De novo, eu não posso te falar assim, custa 100, é melhor você investir 300, 200. Mas eu te falo, hoje com R$100, 200, 300, R$400, você consegue ter um bom plano, um bom seguro de vida que cubra isso. Crianças não podem ter seguro, não é que ela não pode, né? É que as seguradoras elas limitam a partir dos 14 anos de idade. Menores que isso não tem, porque é responsabilidade dos pais, né? Ter essa proteção aí. Então é importante você guardar recursos, investir em outros lugares. Mas é extremamente importante ter. Me chama no WhatsApp depois, a gente conversa direitinho, a gente planilha isso aí, monta uma proteção para você e aí você avalia. Muito obrigado. Tá bom? Gente, eu quero aqui agradecer imensamente a oportunidade. Muito legal poder contribuir um pouco da minha experiência. Brunão, depois fica à vontade, depois que eu terminar aqui, você agradecer também. Para nós é muito legal. Gostaria de estar presente com vocês, mas infelizmente a pandemia não deu certo. O seu Calói aqui já tinha convidado a gente para o mês anterior, né? Mas a gente estava com um pouco de dificuldade de agenda aí, e a gente achou até que talvez esse mês de abril estaríamos juntos, mas tenho certeza que não vai faltar oportunidade para estarmos juntos aí com vocês. E aí eu vou mandar aqui depois, deixa eu só voltar na minha apresentação aqui. Deixa eu colocar aqui. Aqui estão os meus contatos e os contatos do Breno. Deixa eu só trazer para cá, no último slide. Quero agradecer. E como eu falei, né, rapidinho, a gente tem um versículo que eu uso muito, que é o seguinte, 1 Timóteo 5:8, e isso vale para todos nós. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então é importante, quando a gente fala de planejamento financeiro, quando a gente fala de seguro de vida, quando a gente fala de proteção, precisamos cuidar dos nossos e cuidar de nós. Se a gente negligencia isso, a gente, como diz a palavra, nós estamos sendo infiel, né? Então, é extremamente importante pensarmos nisso. E eu quero, mais uma vez, agradecer. Estou totalmente à disposição aqui de vocês. Breno, fica à vontade. Pessoal, muito obrigado aí também. E como o Dani falou, infelizmente, a gente não conseguiu pessoalmente, né? O pessoalmente, de fato, é mais legal, mas, assim, foi muito bom aqui estar com vocês e espero que tenham próximas aí, que tudo isso que está acontecendo melhore. E desejo tudo de melhor para vocês aí. Fiquem com Deus. Isso aí. Aqui estão os nossos contatos. Como eu falei no começo, eu tenho um presente, nós temos um presente para vocês. Nos chamem lá no WhatsApp, né? Chama a gente lá, fala, Dani, eu assisti lá a palestra que você fez, eu quero saber que presente é esse, né? Coloca lá seu nome, qual a idade e qual a sua profissão, para a gente poder saber um pouquinho sobre você. E aí, na sequência, já mando esse presente para vocês aí. É uma planilha muito legal, uma planilha que eu uso para o meu controle e acho que vai ajudar bastante vocês aí. Então, dá print, tira foto. Quem não tiver meu telefone, pode pedir para o seu Calói, pode pedir para o reverendo, eles têm lá. E esses são os nossos contatos. Nos sigam nas redes sociais, acho que é importante. A gente está sempre colocando conteúdos ali importantes, falando sobre isso. E voltado aí para a questão do planejamento. E é isso, Luiz. Agradeço demais aí a atenção. Obrigado, Daniel, ao Breno, né, que se dispuseram aí logo de primeira, né, quando eu fiz o pedido ao Daniel, né.
Então, muito obrigado mesmo, Daniel, pela sua disposição e de poder estar passando um pouco para nós que é de tamanho valor, né? Muitas vezes nós não temos esse controle, como eu muitos anos fiquei sem esse controle também. Só gastava, vivia endividado, e às vezes as pessoas, você falando, escutando o Breno também, às vezes nós achamos impossível, né? Fala, como é que posso fazer isso? Vai poder fazer a partir que você controle o seu gasto mesmo. Então, sou muito grato a Deus, né? Temos pessoas mais novas, solteiros, pessoas que estão casando, né? Tivemos pessoas que casaram hoje também na nossa igreja também, né? Casais novos, né? Então, é de tamanha grandeza para nós o ensinamento. Podemos estar aplicando em nossas vidas, porque não é fácil mesmo. É isso. Quero Quem agradecer tiver a todos dificuldade, os irmãos. pode chamar a gente. Uhum. E quero agradecer a todos os irmãos também que se dispuseram a participar, né? Foi muito bom. Então, Deus abençoe a todos. Está encerrada a palestra. Eu queria só fazer uma foto. Quem tiver com as câmeras fechadas aí, dá um print, né? Essa é a nossa atual foto nas redes sociais agora, né? Dá um print da tela aqui para que eu possa divulgar também na minha rede social, que vocês possam colocar também aí no trabalho da igreja, aí quem puder, darem os prints aí. Eu vou dar o meu print aqui também. Vamos lá. Marcos Xavier, tá fechado. Ana Paula, Cláudio. Cláudio, que está aqui, é o mesmo Cláudio que está aqui de verde ou não? É o mesmo? Legal. Quem mais tem aqui? Outro Marcos. Aí, Raquel, obrigado. Marcos Xavier, também é o mesmo, né? Bacana, vamos lá. Eu vou dar um print aqui e aí a gente depois compartilha aí com vocês, tá? Aí, show de bola. Obrigado, gente, mais uma vez. Eu estou à disposição. Reverendo, obrigado mais uma vez pelo convite. Contem com a gente. Não esquece de chamar lá no WhatsApp, lá. Deixa eu mandar um presente para vocês aí. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Grande abraço. Obrigada. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, Daniel, Breno. Muito obrigado. Obrigado, Reverendo. Deus abençoe vocês. Forte abraço. Abraço a todos. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Amém. Obrigado.